had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Voltamos novamente à tarde, né? Porque tá complicado aí de essas agendas cruzarem, mas voltamos a tempo de falar do que aconteceu na noite de segunda-feira. E na noite de segunda-feira tivemos 2 eliminações, mais uma varrida e uma eliminação que não me deixa nada triste. E a vitória do meu time vulgo Boston Celtics. Hoje a gente tem mais jogos, mas é aquela coisa, inclusive jogos que podem, né, fechar, séries que podem fechar, 2 séries que podem fechar nessa terça-feira, dia 30. Mas a gente vai passar a agenda depois, porque vamos começar do começo, não é mesmo, Agatha Máximo? Vamos começar do começo. Vamos deixar a varrida do... Vamos deixar o melhor pro final, né? Vamos deixar a varrida pro final. Vamos falar de Boston Celtics e Miami Heat. O Celtics que venceu os 2 jogos em Miami. Aparentemente o Heat se nega a vencer na sua própria casa, né? É o que acontece e eu espero que o Celtics não cometa esse mesmo erro amanhã. Mas fato é que o Celtics venceu por 102-88, liderou praticamente o jogo todo, à exceção do início. E quando eu falo início, é início mesmo, segundos do primeiro quarto, quando o Heat fez lá uma bola de 3 e de lá para só tem verde nesse gráfico, minha gente. A maior liderança do Celtics foi de 28 pontos, a do Heat de 1. Não tivemos em nenhum momento o jogo empatado, a maior run foi de 10 pontos e só tivemos 2 trocas de liderança, porque o Celtics abriu a contagem, o Miami foi lá e virou, depois o Celtics retomou a liderança e nunca mais largou. Vamos aos números, porque eu preciso exaltar o careca mais amado do mundo daqui a pouquinho, calma lá. Vamos aos números desse confronto. Rebotes 46-42 para o Celtics, 21 assistências contra 17, 5 steals contra 4, 3 blocos para cada lado, 10 turnovers do Celtics, 13 do Heat, aproveitamento de field goal 42 contra 40, dos 3 pontos 38 contra 27 e da linha do lance livre 89% contra 75%. Tudo isso o Celtics foi superior, à exceção dos turnovers, que aí os erros a gente deixa mais para eles. Pontos de contra-ataques, 16-8 para o Celtics, de segunda chance, 12-10 para o Celtics, e o Celtics só perdeu em pontos no garrafão, 46 para o Miami, 40 para o Boston Celtics. Os líderes deste jogo foram cestinha da partida, inclusive fazendo seu career high em playoffs, Derrick White com 38 pontos. Bam Adebayo terminou com 25. 11 rebotes para Jason Tatum, 17 para Bam Adebayo, 6 assistências para Jrue Holiday, 5 para Bam Adebayo, 3 blocos. Os 3 blocos do Celtics vieram das mãos de Derrick White e o Haywood Highsmith teve um bloco na partida. Falando do time que perdeu, né, o Miami Heat, além dos 25 pontos e 17 rebotes do Bam Adebayo, tivemos o Tyler Hero com 19 pontos, o Caleb Martin com 18, o Jaime Jaquez Jr. com 9 pontos e o Jovic com 3. O banco contribuiu com 14 pontos. Pelo lado do Celtics, Derrick White com 38 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, aproveitamento de 58% de field goal e 8 bolas do perímetro. 20 pontos e 11 rebotes para Jason Tatum, duplo para ele. Jaylen Brown com 17 pontos, Jrue Holiday com 11 pontos, Porzingis 7 pontos, mas ele só jogou 13 minutos, saiu aí com uma lesão que tá deixando todo mundo meio preocupado, ia fazer exames de imagem hoje, vamos ver o que aconteceu aí com o Porzingis, que não tenha sido nada, pelo amor de Deus. E o banco contribuiu com 9 pontos, 7 do Horford, 2 do Luke Cornet, mas o Horford, além de 7 pontos, teve 8 rebotes e 2 assistências, rebotes importantíssimos e um marcador aí absurdo, nosso queridíssimo Al Horford. Como eu falei, precisamos destacar Derrick White, trouxe os números aí, né? Foram 38 pontos para ele,
4 rebotes, 3 assistências, 8 bolas de 3 pontos, também a maior marca dele em playoffs. O homem estava simplesmente pegando fogo e não deu nem chance aí pro Miami Heat. No finalzinho do jogo, essa liderança aí que chegou a ser de 28 pontos, chegou a cair para 12. E aí o Celtics retomou aí a liderança em um lance que muita gente reclamou no Twitter. Eu vou reclamar do Bam Adebayo, né? Obviamente. Teve uma falta, o Tatum foi arremessar aquilo que todo mundo faz, né? O árbitro marca e todo mundo arremessa para cesta, sabe que não vai valer nada. O Bam Adebayo chega pra lá ali no Tatum, o Tatum pisou no pé dele, deu uma torcidinha no tornozelo, não foi nada, mas rolou aí técnica para o Al Horford, que foi lá tirar satisfação, e também para o Bam Adebayo, e aí o Celtics retomou aí a tranquilidade. Não tinha perdido a liderança, mas, né, apagou o fogo do Heat que tinha, enfim, tentado aí reagir no final do jogo. Então, Derrick White, o cara do jogo, um absurdo dos dois lados da quadra, foram 3 blocos para ele, defensivamente incrível. O Celtics novamente, né, utilizando a sua defesa como pontapé inicial para tudo, defesa forte, limitando no perímetro, limitando as investidas do Bam Adebayo no garrafão, e aí as coisas acabam fluindo, né, de maneira muito mais tranquila, e aí o Celtics acabou tendo aí essa vitória 3-1, tendo a chance de fechar essa série no TD Garden amanhã, quarta-feira. Agatha Máximo, aliás, deixa eu já trazer aqui, né, a informação, caso vocês vivam aí no outro mundo e ainda não tenham visto, Brad Stevens foi eleito o executivo do ano da temporada. Não poderia ser diferente, porque este homem tornou o Celtics a máquina que ele é hoje. Alguma consideração, algum apontamento a mais sobre este jogo, Agatha Máximo? Que foi o único jogo que não terminou a série ontem, né? Porque os outros acabou-se que era doce. E falo também de manter a coerência e tentar fazer episódio de 30 minutos. Porque eu tenho, o grande take que eu tenho pra dar dessa partida é que não fez mais que obrigação. Um time plural como o Boston Celtics precisa e deve também se apoiar em outros jogadores para contribuir ofensivamente, né? E a gente vê como o Derrick White consegue ser essa peça. Não é de hoje. Temporada passada, na reta final, o Jason Tatum se machucou, o Brown não estava jogando e o Derrick White assumiu um papel de protagonismo muito bem, diga-se de passagem, e ficar atento ao Porzingis, né? Sentiu ali no lance sozinho. Eu estava assistindo até um vídeo da Naja lá ontem, falando sobre essa lesão, porque ainda não saiu o diagnóstico, mas explicando um pouco mais, porque a lesão sem contato é um pouco estranho. E especialmente a lesão que ele teve, tinham praticamente 2 opções, né? Ou Aquiles, rompimento, mas como ela bem mencionou aqui, se eu estiver falando coisa errada, você me corrige, hein, Nájila? Se fosse Aquiles, ele não sairia andando da forma como ele saiu. E pelo que a gente já viu, né, Agatha? Pelo que a gente já viu, direto pra mesa de cirurgia. Provavelmente é um estiramento na panturrilha, de 1 a 2 semanas é algo mais normal, se for num grau ok. Então, esses são meus takes sobre esse jogo de Boston Celtics. Precisa vencer o próximo, fechar e descansar. E vamos aproveitar e falar de eliminação, Drica? Vamos porque tivemos 2 ontem. Eu poderia deixar o que eu considero melhor, que é a eliminação do Lakers pro final, mas eu vou deixar a sua barrida pro final para você saborear esse momento. Afinal, faz tempo que você não tem essas alegrias, então vamos deixar o OKC pro final. Vamos de Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Acabou-se o que era doce, muita gente falava que seria uma varrida. O Lakers foi lá, roubou um jogo, aliás, roubou uma vitória, né, um jogo, e todos os jogos foram muito equilibrados. Uma série de 4-1, que poderia, para o fã do basquete, para quem ama basquete, ter sido até 7 jogos. Para mim, que falo exclusivamente com o clubismo agora, ótimo. 4-1, beijo, vai Los Angeles Lakers lá, tá implodindo tudo, Darvin Ham deve sair, é um negócio de um lado LeBron James querendo ser agente livre, de outro Lakers prometendo draftar o Bronny, e agora o Aue tá formado em Los Angeles e eu acho pouco, vou pegar meu balde de pipoca para assistir o caos. Mas, como já era de se esperar, o Denver Nuggets acabou com a série. Ontem a gente falou, né, inclusive, que o Timberwolves ia descansar e eu até falei, vai descansar muito, porque a gente acha aí que a série acaba hoje, e acabou 108-106 para o Denver Nuggets. Vamos aos números antes de falar de mais um game winner de Jamal Murray, que era, inclusive, né, Agatha, dúvida para o jogo
pouco antes. Drica, a gente poderia pegar a última análise que a gente fez do jogo 2 e só colar agora. Exatamente. Mas o engraçado é, Jamal Murray era dúvida pro jogo até, sei lá, minutos antes. Veio o report do Denver falando, não, tá ok, vai pro jogo. Aí o cara vai lá e faz o que fez. Mas vamos aos números. 108-106, tivemos a maior liderança, 9 pontos para o Lakers, 6 para o Denver Nuggets. Em 10 momentos tivemos esse jogo empatado, a maior run foi de 12 e 16 trocas de liderança. Então foi, assim, bem para lá e para cá. Ali entre metade do segundo quarto até um pouco mais da metade do terceiro quarto, o Lakers esteve na frente, daí o Nuggets, daí o Lakers, daí o Nuggets, daí o Lakers, o Nuggets terminou acabou com a festa no finalzinho, e quando a gente fala finalzinho, é de fato finalzinho, foi um game winner, mais um, de Jamal Murray. 45 rebotes contra 41 para o Nuggets, 30 assistências para o Lakers, 28 para o Nuggets, 7-6 em steals para o Lakers, 6 blocos para Los Angeles, 1 apenas para o Nuggets, 13 turnovers para o Nuggets, 8 para o Lakers, principalmente no começo do jogo. O Nuggets errou demais no começo do jogo, inclusive Nikola Jokic. Aproveitamento de field goal, 47-46, de 3 pontos, 42-29 para o Nuggets, e da linha do lance livre, 89-67%. Pontos de contra-ataque, 15-14 para o Lakers, de segunda chance, 15-8 para Denver, e no garrafão, 52-46 para o Lakers. Os líderes nas estatísticas da noite: 32 pontos para Jamal Murray, 30 para LeBron James, 20 rebotes para Nikola Jokic, 15 para Anthony Davis, 11 assistências para LeBron James, 9 para Nikola Jokic, 2 blocos para Anthony Davis e 1 para Aaron Gordon. Falando aqui dos números individuais, começando pelo time que não só perdeu, como se despediu da temporada. Ai, que sabor. 30 pontos, como a gente falou, para LeBron James, que terminou com um duplo-duplo, quase um triplo-duplo. Foram 30 pontos, 9 rebotes e 11 assistências para ele. 19 pontos para Austin Reeves, 17 para Anthony Davis e 15 rebotes. 15 pontos para Rui Hashimura e 14 pontos para D'Angelo Russell. Então, todo mundo na casa dos 10 para mais. O banco contribuiu com 11 pontos. Pelo lado de Denver, nós tivemos aí 32 pontos para Jamal Murray, 3 rebotes e 7 assistências, além de um steal para ele e 5 bolas de 3 pontos. Nikola Jokic com duplo-duplo, quase um triplo-duplo também, 25 pontos, 20 rebotes e 9 assistências para ele. 26 pontos para Michael Porter Jr., Aaron Gordon, 7 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. E o KCP, que estava lá muito bem, 5 pontos, 3 rebotes, 3 assistências. O banco contribuindo com 13 pontos. Agatha Máximo. Denver Nuggets começou mal, né? Errando bastante. O Lakers se aproveitou, principalmente no que eles fazem de melhor, né? Que é aquela acelerar, né? Correr a quadra, conseguir contra-ataques rápidos. Conseguiu ali assumir a liderança no comecinho do primeiro quarto. Como eu falei, até o Nikola Jokic errando bastante, errando passes, enfim. Cometendo muitos turnovers, como a gente viu, foi bastante a diferença aí em turnovers. Mas aí, o Nuggets é o que a gente fala. Ainda que esteja num dia, aliás, que não esteja no seu melhor dia, é um grande time. E como a gente sempre fala, e mais uma vez aconteceu, o Lakers foi para o intervalo com a liderança, e no segundo tempo, um time que basicamente é clutch, foi lá e terminou. Tivemos a bola do Jamal Murray nos segundos finais para matar o jogo e para matar a série. Eu vou te dar a deixa. Apenas dar a deixa, porque eu vi você comentando, inclusive, isso que te chamou a atenção sobre Darvin Ham não utilizar, não deixar, não se apropriar de tempo no final do jogo, sabendo que o Denver Nuggets é esse time clutch e que utilizar tempo ali no final do jogo é importante para frear e também para ajustar a marcação, ajustar, né, a movimentação ofensiva, seja lá o que o time estiver precisando. E aí eu quero que você fale sobre o papel e o impacto da não competência de Darvin Ham para que essa série fosse maior, lembrando que todos os jogos foram muito disputados, então havia sim possibilidade de o Lakers esticar essa série. E o que acontecerá com os Los Angeles Lakers a partir de agora, porque tá saindo boato para tudo que é lado, de LeBron James testar o mercado ao Bronny James parar em Los Angeles. Lakers é Lakers, né? Independente do que acontecer, eles vão ficar bem.
Independente do que aconteça, as pessoas vão querer ir para o Lakers fazer história, né? Não adianta. É o Showtime, sempre será, apesar de a gente zoar bastante. Acho que todo torcedor do Lakers que nos escuta sabe que também tem muito respeito da nossa parte, né? A gente zoa mais respeito. Não, ninguém odeia uma coisa inútil, né? Ninguém tem rivalidade com algo desimportante. Se existem haters, é porque existe muito sucesso nesse Lakers e a franquia precisa se reencontrar com isso. Inclusive, o Magic Johnson fez um tweet, né? Mais uma análise dele, mas essa foi boa. Ele falou: os times que estão vencendo, os times que varreram, foram times montados através do draft, com jogadores novos, pensados, né? Inclusive, Drica, um grande responsável pela toada do Minnesota, inclusive, foi o Tim Connelly, né? Tim Connelly era executivo do Denver antes de ser executivo do Minnesota. E aí você tem uma noção do currículo do Tim Connelly no Denver. Ele draftou o Gobert e trocou ele já na noite do draft. Ele draftou o Jokic, contratou o Malone, draftou o Murray, draftou o Michael Porter Jr. e trocou o Gordon. Aí chegando no Minnesota, ele trocou pelo Gobert, que todo mundo criticou, trocou pelo Mike Conley, trocou pelo Monte Morris e conseguiu criar dentro do Minnesota um time coeso, com peças que fizeram sentido para compor, né? Acho que o grande desafio de um executivo nesses momentos em que você já tem uma superestrela é entender o que falta nesse time. É algo que, assim, apesar de a gente ver esse time sendo competitivo e tudo mais, ao meu ver, ainda falta no Dallas. O Dallas carece de peças pensadas a partir do draft, a partir da oportunidade que você tem de não gastar nada e de não perder nada, né? E eu acho que vem começando a fazer um trabalho melhor agora. Trouxe o Lively The Third, que pra mim é incrível. Em 2 anos ele vai estar muito melhor do que ele tá hoje. Ele já tá conseguindo contribuir, mas tem que continuar nessa toada de lapidar jogadores, investir nos olheiros, né? Investir nos scouters para trazer para si peças faltantes. E foi assim também que o Lakers conseguiu vencer, né, Drica? Na bolha. Era um elenco de apoio, a gente tá cansado de falar, que fez esse time ser campeão, que desafogava os dois e permitiu que o Lakers vencesse em todos os momentos. Tinha jogadores completamente dedicados na defesa, coisa que eu não vejo tanto nessa temporada, e por aí vai. Então o Lakers precisa se reencontrar com o que hoje dá certo. Em um determinado momento da NBA, na verdade, em um determinado não, né? Na maior parte da NBA, vencia o time com mais dinheiro mesmo. O Lakers foi campeão porque podia trazer quem quisesse e construiu os times mais incríveis da história da NBA, né? Tem aí num top 15, num top 20, a gente vai falar do Lakers repetidas vezes pela capacidade que tinha de trazer esses jogadores, mas tinha uma capacidade também muito grande de escolher os jogadores certos no momento certo. E a gente poderia também falar uma outra lista. Então, acho que é um pouco nisso que o Lakers precisa focar agora. Naquilo que sempre deu certo para a franquia como a franquia mais famosa da NBA, talvez do basquete, junto com o Bulls, mas, enfim, o Bulls tem um motivo muito específico do porquê ficou famoso, e o Lakers você pode ir de geração em geração e cada um vai dizer um motivo pelo qual se apaixonou pelo Lakers, né? E deu uma série caríssima para o Denver Nuggets. O Lakers, inclusive, venceu todas as primeiras metades dos 5 jogos. O Lakers passou mais tempo na frente do placar do que atrás, né? Muito Mas o Denver venceu todas as segundas partes, né? E o próprio LeBron James tem uma frase em que ele fala que vencer playoffs é saber fechar bem os quartos. E o Denver Nuggets tem essa habilidade muito boa de saber fechar o quarto que importa. Eu não diria nem que é fechar bem os quartos, mas o quarto que importa é que é o último. O Lakers tinha claros problemas, Drica, com relação
há muitas construções dentro do elenco. E, de verdade, o Denver não foi tão maravilhoso quanto a gente esperava em muitos momentos, né? Ele se usou da capacidade do seu MVP e do Jamal Murray de decidir jogos. Jamal Murray que nunca foi All-Star, né? Nunca foi All-NBA, nunca foi nada. E, enfim, precisamos falar disso depois, mas para vencer essas partidas. Então, se usou muito do individual em determinados momentos e teve sorte em alguns outros, né? Essa série poderia estar ao contrário tranquilamente. É um time muito bom, mas eu acho que o Timberwolves, por exemplo, que é o próximo adversário desse time, não deixará tantos espaços. E aí tem que fazer o que eles disseram que ainda não estava sendo feito, né? O Mike Malone falou que ainda não estava sendo feito, que era abrir o playbook. Realmente veremos, ou será, né? Não sei. Eu gosto de acreditar que finalmente veremos esse time se utilizar de armas secretas aí. Me sinto pronta para assistir. O Jokic, nesses playoffs, por enquanto, é o primeiro em pontos, é o primeiro em rebotes, é o primeiro em assistências. Deixando claro para todo mundo quem é o melhor jogador da NBA, não é de hoje, não começou agora. E para finalizar, Drica, assim, acho que todo mundo tá cansado das análises mais específicas, mas é a primeira vez que a gente não tem nem LeBron, nem Kevin Durant, nem Steph Curry no segundo round dos playoffs desde 2005, Dri. É muito tempo. É muito tempo. E Todo mundo se então, encontrando em Cancún agora. essa seja oficialmente a temporada de passada de bastão, né? Essa seja oficialmente o momento que a gente fala, os 3 jogadores principais do último século, acho que como o Kobe entrou antes até de 2000, vou colocar ele no século passado. Mas os 3 jogadores mais importantes desse século não estão nos playoffs na segunda fase pela primeira vez. É grande, tá? E fico feliz porque eu adoro não saber o que vai acontecer. E é muito bacana a gente ver essas novas peças da maneira que está se desenhando, né? Olha o leque de talentos que a gente tem na NBA hoje, né? Claro que muita gente é aquele saudosismo de, meu Deus, LeBron tá acabando, o Curry tá acabando, mas caralho, gente, a gente tem Tatum, Doncic, Jamal Murray, Jokic, Shea, Anthony Edwards. Porra, a gente tá muito bem servido, então tá todo mundo muito feliz. E aí eu concordo com você, essa série entre Timberwolves e Nuggets, acho que as expectativas são altíssimas pra gente ver o que a gente viu do Timberwolves, melhor defesa da NBA, e pra ver o que Mike Malone vai construir aí pra furar essa defesa. Vai ter que fazer mais do que fez contra o Lakers, né? Foi uma série muito, muito apertada, e o Timberwolves é muito mais time do que o Lakers, vai ser interessantíssimo, mas vamos ao fechamento da noite e fechamento de série. E segunda varrida, a primeira foi o Timberwolves com o Suns, e o OKC passou a vassoura lá em New Orleans, acabou com a festa, 97-89 no quarto jogo, 4-0 para o OKC. Antes de eu trazer os números, quanto tempo faz que o OKC não varre alguém nos playoffs, Agatha? Desde 2014, se não me engano. Ou 11. Uma década. Não, desde 2011 não varríamos. Uma década. Desde 2016 estávamos fora. Uma década e pouquinho aí, gente, que não havia varrida, e quase uma década sem o OKC nos playoffs, e agora estão na semifinal da Conferência Oeste. Antes de eu passar os números também, só queria deixar aqui um shade rapidamente, né? Muito se fala que o leste é competitivo, só tivemos 2 varridas e as 2 foram no oeste, tá? Só quero deixar isso aí, aqui, no ar. Mas vamos lá, 97-89 para o Oklahoma. Eu nem vou falar quem devia ter varrido no leste, que é pra não causar... A gente gosta de uma emoçãozinha, a gente queria fechar em casa, é simples, te dou aí o meu argumento. Mas vamos lá, 97-89, vamos aos números. Pelicans, 50 rebotes, 44 para o OKC, 22 assistências a 18 também para o Pelicans, 10 steals contra 9, 8 blocos contra 7. Turnovers, também ganhou o Pelicans, que estava com vontade de ganhar aí essas estatísticas, 18-14. Field goal, aproveitamento de field goal, 43% para o OKC, 37,5% para o Pelicans. 3 pontos, foi lastimado. 30% para o OKC, 23,5% para o Pelicans.
Lance livre 85 para o Pelicans, 62,5 para o OKC. Pontos de contra-ataque 16-10 para o OKC, de segunda chance 16-7 para o Pelicans e no garrafão 46-36 para o OKC. Vamos aos líderes da noite. Foram 24 pontos para Jalen Williams, que a Agatha certamente irá falar sobre este jovem, e tem muito que falar mesmo, tá feliz da vida e com muita razão. 20 pontos para CJ McCollum, 10 rebotes para Shea contra 13 para o Valanciunas, 5 assistências para Chet Holmgren, 16 para Brandon Ingram, e blocos 2 para o Jalen Williams e 2 para o Brandon Ingram. Individualmente falando, pelo lado do Pelicans, tivemos os 20 pontos do McCollum com 6 rebotes, 19 pontos do Valanciunas, também 13 rebotes, duplo-duplo para ele, 11 pontos para o Herbert Jones, e depois não tivemos mais ninguém com 10 pontos, pelo menos. O Ingram terminou com 8 pontos, 4 rebotes e 6 assistências, o Trey Murphy com 7 pontos e 11 rebotes, e do banco vieram, deixa eu fazer a conta rapidamente, 24 pontos do banco do Pelicans. Pelo lado do OKC, todo mundo com 10 pontos ou mais. Essa coisa da coletividade que a gente vem falando aí insistentemente. 24 pontos e 10 rebotes para o Shea, 24 também para o Jalen Williams e 8 rebotes também para ele. 14 pontos para o Josh Giddey e para o Chet Holmgren. 9 rebotes também para o Chet e o Lu Dort com 11 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. O banco contribuiu com 10 pontos. Agatha, vou falar, vou deixar aí, fale à vontade. Chegou a minha vez, né? Mas não é... Fico feliz, eu esperava que vencêssemos essa última partida pelo que a gente apresentou nas outras duas, principalmente, né? E também pela primeira. Se não perdeu naquela primeira, eu tava bem cética de que a gente perderia, mas começou muito parecida, inclusive. O jogo em que a marcação conseguiu encaixar no Shai. Aí quem olha a folha aí de estatística vai falar, porra, mas ele acabou com 24 pontos. Sim, mas talvez foi o pior jogo da série dele. Não estava conseguindo produzir tanto, mas focou em ajudar seu time de outras formas e pegou aí 10 rebotes, né? Ele também arremessou mal para lances livres, 53% só. E o Chet também não estava bem, né? Falando dos dois principais jogadores dessa série. O perímetro ele foi sofrível, né? Pois é, 14%. E aí que voltando àquela até questão do Celtics, né? Quando você não tem seus melhores jogadores jogando bem, a quem você recorre dentro desse time? O Nuggets é um time que tem muitos jogadores para recorrer e a mesma coisa tem o Oklahoma. Galera cansou de falar que o Josh Giddey tinha que ser trocado. Cansou, Drick. Eu cansei de falar que, porra, um jogador que tem média na temporada de, sei lá, 14,66 não é um jogador que você descarta como se fosse absolutamente nada. Especialmente um jogador que tem 23 anos, né? E é óbvio que o Josh Giddey tem problemas claros que precisam ser resolvidos. Tem jogos sofridos que a gente fala que tá fazendo tudo errado. Mas ele é um jogador que, pra mim, essas atuações, essas oscilações, elas se definem única e exclusivamente a mentalidade que ele entra no jogo. Se ele entra com confiança, ele vai deixar todo mundo completamente zonzo. Se ele entra sem confiança, ele é o pior jogador do planeta, de fato. Então, pra mim, essa é a maior evolução que precisa vir no Josh Giddey, é a mental. É de como ele lida com as coisas que ele... com a pressão que ele tem sobre ele. E aí, dito isso, ele contribuiu do jeito que ele precisava contribuir, especialmente com 2 bolas de 3 seguidas ali no final do terceiro pro quarto, para que a gente pudesse estar na frente. Não passou muito a bola, 1 assistência só, 3 rebotes, mas essas cestas foram providenciais. O jogador que estava tendo um aproveitamento baixo conseguiu ter 66% da bola de 3 ontem. E, obviamente, Jalen Williams e Lu Dort. O que o Luguentz Dort, Drica, fez pra cima de Brandon Ingram nessa série inteira, eu vi poucos jogadores na história da NBA fazerem. Ontem, por exemplo, o Brandon Ingram chutou 2 de 14%, 0 de 3 da bola de 3.
Não é à toa, não é porque o Brandon Ingram tava ruim, não é porque ele acordou numa noite estranha, é porque Lu Dort estava marcando ele. O que este homem tem feito defensivamente para o Oklahoma é algo que me dá confiança de que é um time pronto para ser campeão em algum momento, sabe? Tô falando agora, mas tô com certeza falando de uma equipe que tem todos os recursos que você pode precisar em algum momento do jogo. A gente esteve mal ofensivamente na maior parte dessa partida. Primeiro tempo horroroso, o terceiro foi um sofrimento. Mas todas as vezes que a gente errava, a gente defendia do outro lado da quadra. E a gente venceu por causa disso. Não foi por causa do ataque, necessariamente, mas foi porque a intensidade defensiva dessa equipe é tão dedicada, né? Tão alta, que a gente tem paciência para resolver no ataque, porque a gente tem confiança de decidir na defesa. E isso é algo que, sinceramente, não estou acostumada, Drica. Até fiz um tweet. Não estou acostumada com a calma que esse time tem para resolver. Justamente por conta disso. A gente vê vários times se desesperando, ficando atrás do placar e querendo arremessar de mais de 3. Às vezes o Thunder faz um pouco disso, mas esquece que para vencer também, quando você tá atrás do placar, você tem que forçar alguns erros do seu adversário, né? Não tem como tirar a diferença. Então, um time muito calmo para conseguir vencer desse outro lado da quadra. E aí, óbvio, Jalen Williams. Fizeram até um tweet, pica Jalen, né? Escolha um Jalen, comparando o Jaylen Brown com o Jalen Williams. E não sou eu dizendo aqui que o Jaylen Brown é ruim, até porque você sabe que eu gosto do Jaylen Brown. Mas é dizendo que a gente tá conseguindo comparar um segundo anista a um cara que já foi a algumas finais, que tem condições de ser o campeão desse ano, né? E que é um segundo jogador do melhor time da NBA. Você tem uma ideia, Drica, o Jaylen Brown tem 22 pontos por jogo, o Williams tem 21. O Jaylen Brown tem 7.3 rebotes, o Williams também. O Brown tem 2.3 assistências, Jalen Williams tem 5. Jaylen Brown tá chutando 51%, de field goal 38 para 3 e 47 nos lances livres. Avesse 47, né, coitado. E o Jalen Williams tá chutando 53, 39 e 75. É um absurdo ver o que o J-Dub tá fazendo. E, novamente, também com muita intensidade. É o cara do povo, né? É o cara que chega latindo pra todo mundo. Tem gente que já tá estressada com essa história, mas no que depender de J-Dub, continuaremos latindo por muito tempo nesses playoffs, porque é um quinteto titular que é especial, né? É especial olhar. Larry Nance falou ontem pra eles, né? Vocês são especiais. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, porque hoje na NBA, ver o time mais jovem da história a se classificar em primeira seed, e agora ver o time mais jovem da história a passar de primeira fase, que é consequentemente o time mais jovem da história a dar uma varrida, né, em um time da NBA, não é pouca coisa. Eu acho que a gente não pode normalizar essas coisas. Da mesma forma que a gente não normaliza, por exemplo, o Jokic, porque não é normal. A gente não pode normalizar o Oklahoma City Thunder. Não é um time previsível acerca do teto. Eu já tentei prever aonde a gente pode chegar e qual é a nossa curva de evolução muitas vezes, mas eu acho que todo mundo que assistiu essa temporada do Thunder descobriu que tudo que a gente imaginava foi quebrado 1 milhão de vezes para uma coisa muito mais estratosférica. E nos playoffs vai ser a mesma coisa. Eu não imaginava uma varrida nem aqui nem na China, e acho que nem os mais otimistas dos torcedores estavam prontos para ver um time tão maduro, né? Estavam prontos para ver um time tão calmo, coeso e pronto para vencer. Existe isso, né? A janela do quão pronto você tá. Às vezes é um time muito bom e a gente olha e fala, não tá pronto ainda. Aconteceu isso com o Grizzlies, por exemplo. O Memphis, quando se classificou, acho que em segundo, né? Perdeu pro Warriors e, enfim. É um time muito bom, mas que ainda não estava pronto para essa responsabilidade de passar. Acho que agora com a voz de Jamor as coisas mudam de figura, é um time mais maduro.
Mas esse Oklahoma, Drica, não sei o que dizer, não sei o que esperar. Eu só vou aproveitar. Já tem Só sido sabe bom. sentir. Só sabe sentir. Exato. Não, e realmente, é um time pronto. Eu lembro que em algum momento a gente fez um podcast e, obviamente, que a gente fala, mas tudo pode acontecer da maneira diversa, né, em playoffs. E acho que até com a Lana a gente falou sobre isso, que não parecia haver rivais para os Celtics no leste, mas eu, Drica, Evarini, achava que no oeste Nuggets e OKC poderiam vencer esses Celtics. Continuo, aliás, o Timberwolves também tá, vem que vem, né? Mas eu... Drica, pra título de curiosidade, dentro da temporada, Oklahoma e o Denver se enfrentaram 4 vezes, né? Um time completo e tudo mais. E o Oklahoma venceu 3. Pois é. Não é um time de se desperdiçar. Eu queria falar só uma última coisa, Drica, que acabei esquecendo de mencionar quando eu falei do Lu Dort. A gente esquece, né? Mas o Dort não foi draftado. Eu mencionei Tim Connolly, que pra mim é o segundo melhor executivo da NBA, porque claramente o primeiro é o Sam Presti. Não existe hoje. Não existe. Aí você me diz se você acha alguma. Não existe hoje um general manager capaz de montar um time da forma que o Sam Presti monta, assim, sem precisar de muito recurso, né? E aí o Suns, coitado, foi eliminado e a gente tava falando, né? São até 2030, sem pique, nem de primeira nem de segunda rodada. Oklahoma terminou em primeiro agora, se classificando para os playoffs, e a gente tem 16 piques de primeiro round aí pros próximos. Pega, toma, fica com inveja, Lucas Nepopop. Tadinho. 2 de primeiro round no próximo draft, inclusive. Um beijo de novo, Nepo, tadinho. Perdi a minha linha de raciocínio. Enfim, OKC a gente já falava na temporada passada, que era um time muito interessante, que fazia coisas engraçadinhas, mas que esse ano viria ainda mais forte e tá aí. Varreu o Pelicans, vai esperar aí agora, né, a definição de Clippers e Dallas, o que, ao que tudo indica, é uma série que tem um grande potencial a ir a 7 jogos, o que significa que esse time do OKC vai poder descansar e estudar muito bem o seu próximo adversário. E tá aí, Agatha Máximo e todos os torcedores do OKC, só me resta dar parabéns, porque além de uma temporada regular incrível, de muito talento jovem reunido e assim, ainda numa evolução de amadurecimento, mas já num nível de amadurecimento superior a muitos times que, se a gente for colocar ali em idade, é mais velho, né? Até porque a gente tá falando de um time mais jovem. E é um time que muitas coisas boas virão. Como a Agatha falou, não necessariamente será campeão nessa temporada, mas o futuro, o presente e o futuro é promissor, porque é um time jovem, é um time que já está encaixado junto e que tem muita coisa ainda para ser acrescentado e que pode ser acrescentado, haja vista esse caminhão de pique que tem até 2030, seja por escolhas via draft, já que é um time que tem como tradição essa construção, assim como o Celtics, seja fazendo trocas pontuais por peças pontuais que possam fortalecer ainda mais esse elenco. Mas, Agatha, é isso com relação à rodada de segunda-feira. Vamos rapidamente passar aqui a agenda e os nossos palpites, porque a gente cravou tudo ontem, hein, minha filha? Gabarito na segunda-feira, dia 29. E nesta terça-feira, dia 30, às 8 horas, Sixers e Knicks, com o Knicks tendo aí, né, o jogo para fechar a série, 3-1 para o Knicks. Às 9 horas, Magic e Cavs, série empatada em 2-2. E às 10h30 da noite, Pacers e Bucks. Pacers também podendo fechar essa série 3-1 para o Indiana Pacers. Rapidamente, Agatha. Sixers e Knicks. Sixers e Knicks, eu vou de Knicks fechando a série no Madison Square Garden. Volta pra casa, né? Teremos muitos famosos. Spike Lee com certeza estará. Buzinando no ouvido de todo mundo. Então, vou contigo. Também acho que o Knicks fecha a série hoje. Magic e Cavs, quem vai sair em vantagem, já que tá 2-2, quem é que vai fazer o 3-2 aí? O jogo, né? Embalou, né? Embalou demais e eu acho que o Cavs continua com problemas muito, muito sólidos. Se eu fosse dizer a série que eu menos assisti, talvez foi essa. Também. Calhou de acontecer em alguns dias, no mesmo dia do Oklahoma. E, enfim, às vezes quando tem 4 jogos, eu escolho um pra, sei lá, me alimentar, tomar um banho.
É bom, né? assistir, né? Mas eu gosto do que eu vi. E até onde eu vi, eu gostaria que o Magic vencesse essa terceira. Mas é lá em Cleveland, né? Eu acho que da Cavs, mas gostaria que fosse Orlando. Já que é em Ohio, né? Enfim. 10h30, eu acho, na minha humilde opinião, que o Pacers fecha a conta hoje. Outra questão, né? Também volta pra Milwaukee. Eu não vi como tá o injury report, Drica. Não sei se você consegue Deixa eu até puxar ver aí, rapidamente. porque influencia demais, né? Porque Saber o se último jogo... volta Giannis. Eu vi que o Giannis voltou a treinar um pouco arremesso, voltar com a bola, mas não sei se está apto para entrar ao jogo e decidir aquela coisa, né? Se entrar, a gente sabe que alguma coisa ele vai fazer. Mas o Bucks é um time mais... O Bucks é um time mais precavido do que o 76ers, né? Último report. Antetokounmpo e Lillard foram listados como dúvida. Chris Middleton e Pat Beverly estão como prováveis, mas eles devem estar aí à disposição para este confronto. Então, ou seja, o último injury report não nos ajudou em nada. Continuam como dúvida o Antetokounmpo e o Lillard. Bom, se volta eu vou apostar no Bucks. Se não volta, Pacers fecha hoje. É isso, minha gente. Vamos ver se nós acertaremos aí como acertamos a rodada de segunda-feira. Última info, Drica. Diga lá. O jogo entre Timberwolves e Nuggets é no sábado, tá? Já tem data, não tem horário, mas sábado já começa uma segunda fase aí, pelo menos. É isso, então. A gente volta... Já vou dar um spoiler pra vocês que amanhã é feriado, a gente não volta, mas a gente volta na quinta-feira de manhã, podendo ter aí muitas coisas definidas. Aliás, na quinta-feira de manhã, nós podemos chegar à situação de ter apenas 2 jogos sem definição, um no leste e um no oeste, né? Porque o Celtics pode fechar amanhã à noite, Pacers pode fechar hoje, Knicks pode fechar hoje. Na quinta de manhã, a gente volta. É isso, um beijo.